Romanos 8, leiamos do verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, todos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. 30. Deus que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e ao que justificou, a esse também glorificou. Obrigado, Pai, por esta manhã, por este culto, por tudo quanto tem nos dado a fazer, por esse momento de adoração, por tudo quanto já tem sido feito e realizado nesta casa. Pedimos que o Senhor continue impregnando em nosso espírito o melhor, revelando-nos a tua santa e perfeita vontade. Se dirigindo, Senhor, aos teus filhos, teus servos ausentes, que embora não estejam nesta casa, nesta manhã, mas que estejam no mesmo espírito, vivendo essa mesma experiência. Aos que estão enfermos, que o Senhor possa restaurá-los. O Senhor conhece indistintamente os irmãos, companheiros, companheiras, que estão carregando males em seus corpos, mas que é necessário que eles estejam sadios. Deus, este plano, Senhor, desta semana, que vamos partir para esse resgate, nos inspira, Senhor, para ir na casa certa, no tempo certo, na hora certa. Nos orienta, Senhor, dá-nos o companheiro certo, para o momento seguro daquilo que temos que fazer, e dá-nos as palavras seguras, temperadas com sal da graça. Senhor, que domingo nós possamos ter o gozo de dizer, resgatei, que pelo menos uma pessoa possamos resgatá-la. Senhor, dá-nos essa oportunidade de trazer ao altar uma pessoa, dá-nos a oportunidade de trazer o tanque batismal uma pessoa, que não passemos mais um ano sem ter um convertido sequer, sabendo que os convertidos são as estrelas que estarão na nossa coroa, e não queremos chegar na glória e ter uma coroa sem estrelas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos impulsiona, não deixa nos acomodar, faz qualquer coisa, Pai, abençoa nossa família, que os nossos familiares sejam tocados, que o esposo, a esposa, os filhos, todos puxem para cima de si a responsabilidade, diga, é comigo, essa parada é comigo, esse resgate sou eu que vou fazer. Oh, eu sei que o teu espírito está agitado, o teu espírito está entusiasmado, porque é o Senhor que nos impulsiona, e nada o Senhor pode fazer na terra se não for através de teus filhos. Deus, que esta obra de resgate, saneadora, restauradora, comece dentro de casa, comece dentro de nós, que nós mesmos, individualmente, nos sintamos restaurados, resgatado para a oração, resgatado para o jejum, resgatado para ler a palavra, para buscar a mensagem, resgatado para vigiar. Senhor, domina-nos, Senhor. E nós sabemos que na tua força, nós seremos mais do que vencedores. Ajuda-nos em ti, Pai. Queremos fazer uma revolução. É hora de revolução. Queremos revolucionar. E queremos que as pessoas percebam que estamos revolucionados. Não importa se vão levantar a poeira, não importa se a vizinhança veja que a poeira levantou, mas nós queremos encontrar a dracma perdida para a glorificação do Senhor. Deus, nós vamos mexer na nossa casa, nós vamos mexer no nosso lar, nós vamos mexer naquela gaveta, nós vamos mexer naquela maleta velha, inclusive jogar fora essas coisas impurezas, coisas que não servem mais, coisas materiais, que estão dentro da nossa casa sem nenhum valor, papel velho, carta velha, documento velho, panela velha. Nós vamos limpar aquela casa, tirar a miséria da nossa casa,
fazer uma limpeza, demonstrar que nós queremos coisas novas na presença do Senhor também em nossa vida. Senhor, e nessa demonstração material, isso vai mostrar o que vamos fazer no espiritual. Vamos vasculhar tudo. Nenhum pensamento velho, nenhum vício velho, nenhuma maldade velha, uma cobiça velha, nada. Queremos uma mente limpa. Vamos limpar esta casa e expor o sinal. Oh, que nós mesmos, quando olharmos no espelho, veremos que a saia mudou, que a blusa mudou, que a calça mudou, que o penteado mudou. Oh, maravilha! Oh, maravilhoso Deus! Obrigado, Senhor, pela revolução que começou. E o resgate será imprevisível, imprescindível, autêntico. Vamos resgatar. Vamos encontrar o que está dizendo agora. Eu olho para a minha direita e vejo, não há lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse, ninguém cuida da minha alma. Agora haverá sim quem se interesse, quem cuide desta alma. Haverá refúgio sim. Aqui está uma casa de socorro. Obrigado, Senhor, pelo estímulo. Obrigado pela inspiração. Nós podemos sentir nossos poros, estamos arrepiados. Aleluias! Há uma verdade passando em nossa vida. E que as nossas veias e artérias espirituais possam deixar fluir esta virtude. E essa virtude seja contagiante. Oh, louvado seja o Senhor. Eu disse que eu queria dar, são pequenas notas para vocês, daquilo que eu quero passar para pessoas que eu nem vou nunca vê-las. E eu então quero compartilhar com vocês aqui alguns pensamentos sobre o chamado de Deus. Espero que Ele nos ajude. Aquilo que não ficar bem, não sair bem, você tem o Espírito Santo e vai entender melhor isso. Mas partindo desse princípio, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados. Eu digo que chamada, ou o chamado e a coragem são irmãos gêmeos. O profeta diz, um chamado de Deus na vida da pessoa, um chamado, no caso, se eu usar o termo ministério, pastor, é você. É você. Você é o pastor da sua casa, o pastor da sua família. Você é o líder. Você se coloque nisso aqui. O chamado ministerial é algo peculiar de Deus ao coração do homem. E ninguém tem o direito de discutir com o Senhor quanto a isso. Eu seria uma pessoa desencorajada se não cresce na eleição e no chamado do Senhor. Um chamado de Deus arde de tal forma no seu coração que você não pode descansar dia e noite por causa disto. Simplesmente não pode se afastar disso. Isso te deixa moendo constantemente. Eu digo que eu tenho aprendido no decorrer dos anos, na caminhada cristã, que Deus não chama todas as pessoas para o mesmo ministério, para o mesmo mistério, para a mesma função. Mas Ele dá a cada um chamado diferente para fazer algo. E isso deve ser feito e que devemos lutar para saber qual é o meio que Deus quer que nós façamos aquilo ou simplesmente venhamos a testemunhar. No capítulo 12 de Coríntios, verso 11, diz, um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Charles Finney e seus companheiros Clary e Nash foram batizados com o Espírito Santo
no mesmo culto, naquela mesma noite. Mas dali em diante, Finney, o grande evangelista inglês, anunciava o evangelho com poder, enquanto o Clary e Nash eram dedicados à oração. Nunca tiveram oportunidade de dar um testemunho, mas nunca pararam de orar. E Finney dizia: o sucesso do meu ministério é por causa dos meus companheiros que oram. Falei sexta-feira daquelas duas irmãs ali de Boston, que o profeta diz: o sucesso dessa campanha são essas duas irmãs que estão aqui embaixo do altar. Era um altar longo, tinha um porão, e elas ficavam ali orando. E diz: o sucesso da campanha aqui é fruto dessas duas irmãs que permanecem em oração constantemente, desde antes de começar a campanha. Devemos desejar de todo o coração ocupar ao lugar que Deus nos chamou para fazer e aquilo que está de acordo com seus desígnios. Entretanto, não devemos desistir por nada até encontrarmos qual é o plano de Deus para a nossa vida. Falei agora, tem coisas que não vêm de imediato, tem coisas que é um tempo, que vai passando, até que você encontra o que é que Deus quer que você faça. Há um grande perigo em misturar os ministérios. O profeta diz: quando Deus me chamou para ser um evangelista, eu queria ser pastor. Eu pensei que ficar aqui seria muito ótimo para mim, mas a minha chamada era para ser um evangelista. Eu não seria um pastor bem-sucedido, porque eu não tenho a paciência necessária para pastorear. Portanto, se eu tentasse ser um pastor, eu simplesmente estaria tão longe, tão fora do plano, quanto um pastor tentando ser um evangelista. O obreiro chamado por Deus é equilibrado, prudente e paciente. Sabemos que é pela paciência que os pastores apacentam, os sábios e os pesquisadores abrem caminho para o progresso humano. Os pais fortificam e aprimoram o seu caráter e também procriam e educam seus filhos. É a paciência que conserva o companheirismo cristão, mantém os lares unidos e suaviza os atritos decorrentes da vida natural ou social. Pelo que não sejais insensatos, diz Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 17. Mas entendei qual seja a vontade de Deus. Muitas vezes tenho pensado sobre essa coisa que designamos de chamado. O que é isso? Como ele acontece? Como se sabe que aconteceu? Muitas coisas eu não entendo, mas há uma coisa que estou plenamente convicto. Ouvir um chamado não é dedicar-se, não é decidir-se por uma profissão. Isso porque chamado não é profissão ou carreira. A distinção central entre os dois pode ser a coisa mais importante para compreendermos sobre o chamado de Deus, especialmente no tempo que estamos vivendo. As próprias palavras imediatamente sugerem a diferença. A palavra carreira vem do latim, carraria, isso é, via de carraria, que significa caminho de carro, estrada. A ideia é de uma direção que alguém começa a andar com o mapa na mão, mantendo o alvo em vista, seguindo o itinerário mapeado e agendado. O destino é o mais importante, com paradas ao longo do caminho para comer, dormir, abastecer o veículo ou algo. As estradas estão bem sinalizadas, o resto depende apenas do viajante. Quanto ao chamado, por outro lado, não tem mapas,
não tem itinerário para seguir, nem alvos avisar. Em certa ocasião, um professor da lei chegou perto de Jesus e disse: Mestre, eu estou pronto para seguir o Senhor, para onde quer que o Senhor me mande. Ele respondeu: as raposas têm seus corvis, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 19 a 20. O chamado depende unicamente de ouvir uma voz. O órgão da fé são os ouvidos, não os olhos. Do começo ao fim, é algo que se discerne escutando. Tudo depende do relacionamento de quem ouve com aquele que chama. Às vezes tentamos contornar o chamado equiparando a um cargo em uma igreja ou numa organização religiosa. O chamado, porém, sempre transcende as coisas que podemos ser forçados a fazer para ganhar dinheiro, mesmo se as fizermos na igreja. A mesma distinção que queremos que o nosso rebanho faça se aplique a nós. Nossa vocação em Cristo é uma coisa, nossa ocupação é outra coisa totalmente diferente. Nossa vocação e nosso chamado para servir a Cristo, nossa ocupação são os trabalhos que realizamos para obter nosso sustento. Somos chamados a colocar nossa ocupação a serviço da nossa vocação. Profissões prestam-se bem a formulários e currículos, um chamado apenas a um relacionamento. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel no Egito, ele primeiro respondeu como se estivesse colocado diante de uma decisão de natureza profissional. Será que sou qualificado? Tenho a experiência e a capacidade exigida para o empreendimento? Ele falou com Deus como se estivesse em uma entrevista. Será que o Senhor não sabe que eu não tenho jeito para falar em público? Tudo isso não tinha importância para Deus. O que importava era que Moisés cresce e podia confiar em Deus. Em resumo, tudo que importava era o chamado de Moisés. E se comprometesse com aquele que o chamou. Não havia mapas rodoviários, apenas uma voz. Deuteronômio 13, 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. São 6 verbos importantes, né? E pode ser observado aí. Uma outra nota. Como podemos saber que estamos ouvindo a voz de Deus? Com licença. E não simplesmente a voz das nossas próprias aspirações? Desejos que fazem uma mistura de ambições espirituais e egoísmo? Como podemos identificar a voz de Deus no meio da algazarra de tantas mensagens? Há muitas vozes diferentes chamando você. Muitos tipos de trabalhos interessantes sendo-lhe oferecido. O problema é descobrir qual é a voz de Deus. Por isso, digamos não à voz da sociedade, do superego ou do interesse próprio. Em termos gerais, uma boa regra para descobrirmos a voz de Deus é esta: o tipo de trabalho para o qual Deus costuma chamar é aquele que você mais precisa fazer. Outra, é aquele que mais lhe dá prazer, é aquele que lhe traz paz, é aquele que o mundo mais precisa que seja feito. Permita repetir. Para que você saiba se aquela é a voz de Deus falando com você, observe isso aqui. O tipo de trabalho para o qual Deus costuma chamar é aquele que mais precisa ser feito.
A outra é aquele que mais lhe dá prazer. Em terceiro lugar, é aquele que lhe traz paz. E em quarto lugar, é aquele que o mundo mais precisa que seja feito. Uma missão, um resgate. 142. O chamado vem ao coração da pessoa. A natureza essencial do chamado é ilustrado em uma história em que pai e filho caminhavam através de uma floresta. Os dois viajavam juntos para uma cidade distante. Não havia mapas. A viagem era longa, difícil e cheia de perigos. As estradas não estavam sinalizadas e às vezes quase desapareciam. Somente a sabedoria e a experiência do pai levariam ambos ao seu destino. Ao longo do caminho, o menino começou a ficar curioso. Queria saber o que havia do outro lado da floresta. Será que eu posso correr até o alto e olhar? Seu pai disse que sim. Pai, como vou saber que já não andei longe demais do Senhor? O que vai me impedir de me perder? Disse o pai, a cada minuto eu vou chamar o seu nome e esperar que você responda. Escute a minha voz. Meu filho, escute a minha voz. Quando você não puder mais me ouvir, saberá que foi longe demais. Assim é entre nós e Deus. Devemos escutar a sua voz permanentemente. Uma pessoa me disse ontem, eu estou passando por esse caos, porque eu não sou cristã. E eu não consigo nem aparentar ser cristã. E vou lhe dizer mais uma coisa. Eu não ouço a voz de Deus. Muitas pessoas se perderam nos desertos e florestas da vida, quando começaram a duvidar e dar menos importância à voz de Deus. Quem desrespeita a faixa amarela de Deus nas rodovias da doutrina e do chamado, talvez nunca mais possa se arrepender, pois morre em sua indiferença. E mortos não alcançam perdão. Há uma linha divisória entre o juízo e a misericórdia. E no caso de um líder, corre o risco dos seus liderados se perderem também. Quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, corremos o risco de encerrarmos a nossa vida precocemente, nosso ministério, nossa missão, nosso ofício, e ficarmos não somente mudos, mas também surdos, como Zacarias. Não somente mudos, verso 62, mas também surdo. Zacarias não ficou somente mudo, mas também ele ficou surdo. Ele era sacerdote, estava oficializando no templo e parou de oficializar, porque não podia mais falar. Era o turno dele, não sei por quantos tempos, será anos, meses, o tempo que eles passavam ali. Parou, não falava mais para os filhos, para a esposa, para os amigos, para o patrão, para o colega, para a igreja. Só que também Zacarias, o ministro, não ouvia mais. São duas questões distintas e dois extremos. De início, nós paramos de falar. Não vou pregar, não vou evangelizar, não vou testemunhar, não vou mais cantar, não vou mais tocar,
Quantos já pararam de tocar? E depois, vou parar também de ouvir. Não ouve aqui, não ouve em casa, não ouve no silêncio, não ouve em lugar nenhum. Fica sem Deus, sem paz e sem salvação. Vivendo entre nós. Fala conosco como se fosse um cristão. Mas é surdo e mudo. Não tem conselho, não tem orientação, não tem questão, fica insensível, não tem abraço, não tem beijo, não tem carinho, não tem palavras amorosas. Tudo que se faça é bajulação. Nada mais serve. Ele está indo para o necrotério. Há uma linha divisória. A liderança não é simplesmente uma ocupação, mas é uma vocação. A chamada requer, antes de tudo, capacidade de ouvir e atender ao chamado de Deus. E isso exige simplesmente que fiquemos suficientemente perto e em silêncio para ouvir a sua voz. E por seus braços eternos, permanecer firme em nossa tarefa impossível. Somente com esse conceito de chamada é que podemos levar em consideração todos os aspectos da vida, daquilo que queremos fazer de melhor, seja na igreja, seja na vida profissional ou na família. O chamado não acontece num vácuo. Além do estudo da palavra e oração, há igrejas, pessoas e exigências que Deus usa para nos preparar para o trabalho. Isso se pode anotar oportunamente. Aquilo que Deus quer tratar com você não acontece no estalar de dedo. Não acontece numa noite só. Há um período de preparação através da palavra, do estudo da palavra, da leitura da palavra, da oração, do silêncio, de você ficar mais tempo aguardando Deus se revelar para você. Mas também a igreja. A própria igreja te prepara. O diaconizar. Não existe melhor escola para um pastor, a não ser que comece pelo diaconato, que eu chamo pelo banheiro. Um homem que sabe lavar os banheiros, ele pode tomar o púlpito depois. Primeiro, porque ele sabe mandar. Em segundo lugar, ele sabe como se faz. Em terceiro lugar, ele esteve fazendo. O profeta diz: eu jamais mando uma pessoa fazer algo que eu não seja capaz de fazer. A igreja, não somente conhecer a palavra, não somente conhecer a mensagem, não somente dominar os parágrafos, não somente ter o dom da palavra, a versatilidade, mas a igreja, o convívio com a igreja, suportar a igreja, entender a igreja, conviver com os órfãos, com as viúvas, com as crianças, com os adolescentes. Isso é fundamental para que ele tenha esse desenvolvimento. Pessoas, independente do convívio da igreja, e o próprio Deus. Ter paciência com Deus. Se Deus tem paciência conosco, que nós aprendamos a ter paciência com Deus. Isso fará uma grande diferença para nós. Depois da ordenação ao ministério, outros elementos essenciais entram em cena. Captem isso aqui. De certa forma, penso nas exigências e obrigações ministeriais. Volte para casa, já disse. Sempre que eu usar a palavra ministério, pense na sua missão paterna, materna, daquele primogênito, etc. Do líder, do patrão. De certa forma, penso nas exigências e obrigações ministeriais,
como se fossem tarefas domésticas. Pôr o lixo para fora não é a coisa mais importante na vida em família. Mas as coisas ficam complicadas se ninguém colocar o lixo para fora. O profeta diz assim: eu não tenho dificuldade de lavar louça em casa. Quando chegou aqueles 2 ministros de Nova York para falar com ele, disseram: ele está em casa. Aí eles ajeitaram o paletó e aí o Billy disse: entra aqui por trás. Billy pensava que eles eram pastores associados, mas eram 2 reverendos famosos que vinham convidá-lo para ir para Israel. Vocês viram no filme Fundo Clama Fundo? Aí eles entraram pela cozinha. Chegaram lá. Lá estava o William Branham de avental, lavando a louça. O irmão Branham diz assim: eu perdi toda a confiança deles. Colocar o lixo para fora não é a coisa mais importante na vida em família, mas as coisas ficam complicadas se ninguém fizer isso. Se eu levo o lixo para fora e lavo os pratos, isso não vai solucionar os problemas do lar. Mas se eu não fizer, a casa começará a cheirar mal. Um obreiro, um pai, uma mãe, um líder, é como uma estação de tratamento de água que a purifica de resíduos. A estação não faz necessariamente a água cheirar bem. Ao contrário. Lugar de coisa fedorenta é próximo à estação de água. Tratamento de água. A estação não faz necessariamente a água cheirar bem, mas evita que a coisa fique pior. No ministério, detalhes congregacionais nunca garantem um ministério frutífero, mas se o pastor não se ocupar dessas tarefas, a coisa começa a descambar e cabe a ele evitar o desastre. Essas coisas não deixam de ser necessárias, apenas não constituem a essência do chamado. Elas são simplesmente algumas das coisas inevitáveis que os pastores, o líder, devem fazer por causa do chamado. Mas acredito que nesta manhã, nada melhor para nós, já que estamos dispostos a partir para essa missão de resgate, de que termos essa ideia que tudo que fizermos contribui. Tudo que fizermos ajudará. Não precisa você converter ninguém. Traga a pessoa. Não precisa doutriná-la. Estimule. Não precisa você fazer tudo lá. Seja essa estação de tratamento de água. Seja o rapaz do lixo. Traga-o para cá. E deixa que Deus tomará conta disso. Ide pelos caminhos e valados, pelos atalhos, e trazei mancos, paralíticos, cegos, aleijados, forçai-os a entrar. Se alguém não quiser vir, force. Podemos ler essa escritura para encerrar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos, digamos, sai pelos caminhos e atalhos,
e faça-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles comerão a minha ceia. 21. E voltando aquele servo anunciando essas coisas ao seu senhor, e então o pai de família, indignado, disse aos servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze-os aqui os pobres, os aleijados, e os mancos, e os cegos. Sai pelos caminhos e atalhos, pelas ruas dos bairros, e depois vai para os atalhos. Vamos sair pelos atalhos. Certamente nós vamos encontrar alguns atalhos mais por aqui, algumas vielas, onde está alguém nos esperando. Irmão, que Deus nos ajude, que esta semana seja diferente. Vamos começar tudo de novo. Seja a nossa primeira experiência. Vamos nos converter. Se nós aceitarmos Jesus nessa manhã, você vai ver o que vai acontecer essa semana. Porque o novo convertido não tem sossego. Né? Não tem sossego. O novo convertido, ele quer no dia seguinte logo que alguém se decida. Então nós vamos nos converter hoje. Está fraco, não vai ter muito efeito não. Os novos convertidos não têm sossego. Os novos convertidos logo quer converter outro. Então vamos nos converter hoje. A pessoa, pastor João, quando chegar quarta-feira, diz: que igreja é essa? Eu deixei um bando de crente velho, dorminhoco aqui. E agora, tudo novato, tudo renovados. É nós que decidimos isso, né? Quantos aleijados, paralíticos, isso é uma questão pessoal da gente, irmão. O que disse o pastor da igreja? Foi Boston também? A igreja de Moody. Boston. Tem que ser Boston, você tem 3 vezes Boston. Isso é uma região muito famosa. O Moody, ao se converter, chegou lá e disse: pastor, o que é que faz essas pessoas falando aqui na igreja? Disse: irmão Moody, esse aqui são os professores da escola dominical. Ele disse: eu quero ser um. Disse: não, mas isso não é assim não. Mesmo para lecionar aqui tem que estudar, conhecer a palavra e tal. E o que é que eu faço? Mas eu quero falar. Disse: não, a única coisa que eu posso lhe aconselhar é se o senhor conseguir uma classe para você. Se tiver alguém que queira lhe escutar, mas esses aqui já estão todos com seus professores. Tá bem. Ele saiu no dia seguinte, quando abriram a porta da igreja, ele estava com uma tropa lá. Tudo de mendigo que ele encontrou no caminho. Aleijado, paralítico, cego, surdo, só não trouxe mudo. Entendeu? Está lotado na porta da igreja. O pastor disse: o que está acontecendo? Essa bagunça aqui? Disse: não, isso é a minha classe. Disse: mas aqui não tem, isso não pode entrar aqui, isso não tem perigo, vamos para o porão. A história diz que Moody passou a ter mais gente no porão, na sua classe, do que em cima. Todo dia chegava, toda a escola dominical tinha mais aluno na classe do Moody. A história diz que no final, Moody mandou para o céu 1 milhão. 1 milhão! Então está provado que é um treinamento, né? Foi o início da nossa conversa. Se a gente fosse adaptando, fosse envolvendo, vai se 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 envolvendo. E se vocês pensaram que ele tinha uma voz bonita como a minha, assim, que é uma atração sobre a montanha, está muito enganado. Ele era baixinho, careca, para ficar bem enfeitado mesmo, barrigudo, peito peludo e fanhoso. Eles estão pregando Jesus. Aí saiu no jornal: não sei o que esses loucos vão fazer na igreja para ouvir um fanhoso, e fico horas e horas ali ouvindo um fanhoso analfabeto, baixinho, careca, barrigudo, analfabeto e fanhoso.
O que vai fazer esse povo ali? Ele estava abrindo uma grande campanha. Nessa campanha teve de mais de 100 mil pessoas com ele. No primeiro dia a manchete de jornal foi essa, convidando as pessoas. A única resposta que ele deu isso. Ainda bem que as pessoas vêm ver São Jesus. Esse era o segredo. É que ele não se preocupava. Eu estava na cidade de Parintins, e vi um grande outdoor na rua. Oh, uma placa pintado, né? Venha ouvir o pregador mais alto do mundo, 2,14 m. Não sei se colocar ele e o mude e ver o que ia acontecer lá. Realmente o homem é uma atração, né? Mas também o mude também era uma atração. Amado, não se embarace. Se você é fanhoso, continue fanhoso, mas faça isso. Tá? O que Deus colocar a tua mão para fazer, faça.